Bom, eu falei no começo do programa sobre atividades na infância e a gente, assim, né, com pai e com mãe, às vezes se preocupa. Poxa, tá fazendo tanta atividade, corre para lá, corre para cá, estuda menos. Bom, mas o Dr. Juarez fez já, com que eu entendesse, né, Dr. Juarez? Bom dia. Bom dia. Que tem uma idade onde é preciso realmente só se movimentar, não é? Tem mesmo. E a partir de bebezinho já pode estar na piscina. E é sobre isso a matéria que a Lu está trazendo pra gente. Vamos ver? O bebê já é adaptado ao meio líquido desde a gestação. São capazes de executar diversos movimentos natatórios, demonstrando uma série de reflexos comuns na primeira infância. Tudo através de atividades que busquem facilitar o desenvolvimento dos órgãos sensoriais das crianças, como o tato, a audição, o olfato e a visão. Para que o bebê continue a se desenvolver em contato com o líquido, surgiu a natação para bebês. Professora Nani, qual é a importância da água nesse processo do crescimento infantil? Então, o aprendizado na água, ele é mais agradável. Geralmente a criança, né, se tem dificuldade de tomar banho, a gente, né, geralmente indica que venha fazer a natação para que o primeiro obstáculo que ela venha vencer é justamente para melhorar no banho em casa, que tem muitas crianças que entram e já começam a chorar. Mas o desenvolvimento da criança na água, ele é muito maior, porque trabalha o cardiorrespiratório dela, trabalha o movimento. A gente tem pesquisas que a gente tem observado que até no aprendizado na escola, quando a criança ela cresce um pouco mais, ela tem um melhoramento muito maior. E qual a idade mínima para a criança possa praticar essa natação? Aqui na academia a gente aceita, né, a criança a partir de 6 meses de idade. Porque o processo, né, tem pessoas que falam, logo que a criança nasce, ela tem a tendência, né, de fechar a glote, não engolir a água. Mas como os movimentos de 6 meses da criança acabam sendo meio instintivos, então menos que isso, de repente pode causar, né, problema respiratório, porque a criança ainda é pequena em relação ao frio, a mudança de temperatura. Então a gente sempre indica a partir dos 6 meses e até os 2 anos que fiquem praticando com os pais. Que na verdade isso acaba sendo bem interessante, porque os pais têm esse contato direto com a criança. É um momento bem particular deles. É eu com eles e os pais com eles. É um momento bem íntimo. Então isso é bem importante, a participação dos pais na aula. E qual é a metodologia que se usa para as crianças aceitarem essa natação? Porque é normal de um bebê de ter aquela rejeição à água, né? Quais os métodos que vocês utilizam para que eles possam acabar encarando isso como uma diversão? Na verdade, a gente tem cada pessoa, né, cada professor pode desenvolver a sua própria metodologia, em cima de algumas bibliografias que eles possam pesquisar. A gente tem alguma metodologia aqui que é direcionada pela música. Tudo a gente direciona através da música. Então, como a criança ela gosta muito da rotina e ela precisa da rotina, a gente desenvolveu essa metodologia de música, que a partir do momento que eles escutam a música, eles já sabem o movimento que eles têm que fazer. Então, como eles acham agradável, mesmo a professora tendo essa voz assim, eles acabam sendo estimulados através da música. E outra coisa também que a gente acaba utilizando é a contagem. Porque na primeira aula, geralmente eu não tenho o hábito de mergulhar já de início, para que não tenha, né, o trauma da criança de achar que ela vem na piscina, então ela vai beber água. Então a gente tem a contagem, que a gente conta 1, 2, 3, e aí a gente dá uma erguida na criança para ela perceber que ela está acima da água e que ela vai imergir na água. E através disso, ela fecha a glote e fecha o olhinho ao passar das aulas. Existe uma arte simplesmente em estar na água. Esta arte raramente é associada a conceitos comuns relativos a nadar. Tem muito mais a ver com a qualidade da experiência. Quando a natação é vista como uma arte, em vez de uma técnica, uma ciência ou meio de entrar em forma, ela assume uma dimensão nova, a qual beneficia o ser humano em todos os aspectos de sua existência. Mas essa já é uma lição para os pais, já que os bebês fazem da aula uma verdadeira brincadeira. Gente, no começo é meio apavorante, assim, pra você ver, meu Deus, e foi, ninguém foi. E ele volta, faceiro da vida, sabe? Aquele susto momentâneo e necessário, né, doutor? E que a faz gente fechar. subestima. Não, e que faz fechar a glote, que faz fechar, como ela explicou ali. Muito bom o trabalho que eles estão fazendo ali e a compreensão da professora, muito importante. Entender, ela colocou tudo bem detalhado, as qualidades que o contato com a água de um bebê, que já viveu no meio, né, veio no meio aquoso, é um espaço muito interessante para poder trabalhar o corpo, para trabalhar o espaço, a noção de espaço, a mobilidade, a psicomotricidade, tu vê ela associando a música, isso é uma coisa muito importante. A criança é ritmo, é rotina, Carol, e ela precisa sempre daquele movimento, ela precisa de um compasso, e nós temos que dar esse compasso. E aí nós podemos fazer
esse compasso de acordo com cada criança, cada temperamento, a família, né, consegue compreender e consegue manter, fazer essa criança aprender mais coisas, aprender mais coisas. Ah, então quer dizer que facilita o aprendizado. Facilita o aprendizado. A gente conversou antes como é importante os primeiros 7 anos ser trabalhado a questão do corpo físico, Carol, porque sem a casa pronta não dá para habitar. E não dá nem para ter os movimentos e as coisas que existem dentro de uma casa, né? O alimentar-se, o higienizar-se. Então, é isso mesmo, a gente precisa estar com o corpo bem preparado. Crianças a partir de 3 meses já podem entrar, na verdade, né? Colocam alguns autores, mas os 6 meses é o ideal, como ela falou ali. Porque é quando ela tem um certo domínio do tronco e aí a gente já consegue ter até uma melhor manipulação com ela dentro d'água. É tão lógico isso, né? Que eu passei a pensar muito sobre esse assunto, que a criança só vai entrar na escola a partir dos 7 anos. Então, é por isso que a gente tem que desenvolver primeiro o corpo, depois a mente. Então, foi antecipado as coisas, né? Acho que por uma questão, a sociedade agora tem outros valores em cima, então, que não mais essa questão mesmo de olhar pedagógico com saúde, e aí antecipou para 6 anos. Na verdade, é 7 anos. Mas é aquele 6, é que antes era pré, agora é primeiro ano. Então antecipar um pouquinho isso não é interessante, porque a gente já começa a habitar uma casa sem ter ainda paredes pintadas, por exemplo, sem ter uma proteção. Então, é importante ter esse detalhe. E a água é fantástica. Isso é um tipo de exercício fantástico. Obrigar essa criança a praticar uma atividade resolve? Então, porque assim, nem todas elas são expostas. Bem isso. Na verdade, a gente não tem que... Primeiro, a mãe tem que ter um link muito bom com a criança. E isso ela tem que desenvolver nos primeiros anos de vida. E nesse link, nessa maneira de ela saber como chegar nessa criança, ela colocar o quanto é importante. Às vezes você tem um gordinho fleumático que não tem aquele ânimo todo, quer ficar só comendo dentro de casa e ele não quer se exercitar. Existem alguns tipos de atividades que você pode incluir esse gordinho ou esse fleumático que tem esse movimento da lerdeza e toda essa morosidade. Um colérico já vai se adaptar bem com alguns tipos de esportes, lembra que a gente conversou sobre os temperamentos? Então, dependendo de como a mãe sentir a criança, o pediatra, o psicólogo que está acompanhando, que conhece de repente a família, achar o melhor esporte. Porque assim, a criança, por natureza, ela vai querer movimentar o corpo. Como a gente quer pensar hoje muito, na verdade, o corpo também pede, em algumas pessoas que não praticaram antes, então é importante a criança isso. É que a gente ouve muito, assim, as mães dizem, eu já levei no futebol, não quer, já levei no basquete, não quer, já levei no judô, não gostou, levei na natação, não quer ficar. Então, ela também já está num ritmo que ela está dizendo, poxa, mas aí sabe o que ela tem que saber, Carol? Ela tem que a mãe perceber o que não agradou naqueles esportes. E aí a gente chega no núcleo. Às vezes é a timidez, às vezes é a dificuldade de enfrentar um outro, então, de repente, um esporte individual, um tênis, já vai ter um outro efeito na cabeça dessa criança. Ela vai estar distante da outra, ela vai jogar um instrumento, uma bola, diferente de um basquete, diferente de um judô, que você precisa agarrar. Então, você tem que sentir como que essa criança, o que está afligindo essa criança. E essa frequência, quem vai determinar é a própria criança também? Assim, a gente tem, para cada idade, tem estudos mostrando o que é o ideal, né? Por exemplo, uma natação para um bebê é interessante 2 vezes por semana. Não mais, porque além de poder promover um cansaço, uma exaustão muscular, que ainda não está nem bem equipadinho aquele instrumento, a gente tem que reduzir isso para 2 vezes. Temperatura também. Temperatura da água, tudo isso precisa ter. A criança não pode esfriar muito. Esfriou muito, tem algumas que adoecem. E dependendo da criança e da idade, ela vai ter uma frequência. Mas eu vou dizer para você, é muito melhor ela estar fazendo mais atividade física do que atividades mentais nos primeiros 7 anos de vida. Obrigada, doutor Jarez. Boa semana. Você também. Semana que vem você fica com Juliana Tormena. Estarei de férias. Não, são 15 dias rápidos. Então logo retorno. A gente volta já.